Cara, nessa pilha de processo, por exemplo, eu tenho aqui um processo de uma pastora de Manaus que disse que morreu, foi pro inferno e que só tinha gay no inferno. Eu ridicularizei essa frase dela e transformei esta pastora em uma piada. Na verdade, em 3 piadas, quando eu tava na Band ainda, em TV aberta. Eu ridicularizei essa declaração dela, falei que é completamente ridículo alguém falar que só porque você é gay você foi pro inferno, e ainda mais ridículo falar que você morreu, foi pra lá e voltou. Veja bem, ela tá me processando em milhões de reais, tá? Ela foi na imprensa em Manaus, ela quis muito aparecer na imprensa por causa desse processo que ela me deu. Então vamos lá. As pessoas às vezes também confundem polêmicas em jornais como se os jornalistas só fizessem isso para ter clique, e não é. Vamos lá. Esse processo tem alguns elementos que dariam muitos cliques e que poderiam ser uma excelente manchete. Você tem uma pastora com o tal do discurso da homofobia, você tem um humorista conhecido, vamos dizer que o pessoal diz, ai, polêmico, fazendo a tal piada polêmica com uma pastora, você tem gays envolvidos no assunto, minorias, né? Tem a minoria, você tem tudo. E tem a pastora que pegou o megafone e tentou implorar pra darem atenção pra ela. Você não tem uma manchete sequer que uma pastora está me processando porque eu fiz piada por causa dela ter falado isso pra gay. Por quê? Porque ali eu não fui politicamente incorreto. É ruim pros patrulheiros sair uma manchete que tem uma pastora me processando porque eu fiz uma piada dela ter falado que gay morre e vai pro inferno. Porque isso não casa com a imagem que tentam criar a seu respeito quando te identificam como inimigo. É a régua que te medem. Esse processo não virou notícia porque ele tá fora da régua que tentam me medir, entendeu? Sim. Entendi. Aproveitando aí essa onda aí de processo, teve outro caso recente envolvendo as suas piadas também com o Instituto Lula. Como é que tá o andamento disso aí? O andamento disso, eu acho que foi uma das sentenças mais felizes em prol da liberdade de expressão que eu já vi acontecer por aqui. Aqui eu pego o modus operandi, que sempre acontece comigo e eu posso falar pra vocês. Eu fiz uma tweetada, uma piadinha questionando a autoria da bomba e fazendo a piada no final, que é uma pena que o Lula não tava lá, eu não consegui. Você sintetizou o pensamento de várias pessoas, né? Exatamente. Mas na hora do Instituto falar que eu cometi uma coisa horrível, todos os holofotes estavam nas notícias. Os principais veículos noticiaram. Quando sai a sentença, quando eu respondo ao Instituto Lula, eu mando a resposta para os mesmos veículos que me condenaram e que não vieram pedir minha opinião, só deram a versão. Basta você ler com atenção os jornais. É uma das coisas mais desesperadoras, na minha opinião. Os jornais têm funcionado como assessoria de imprensa do governo. Em grande parte. Isso é muito assustador. E aí eu faço uma resposta e envio para os jornais e digo, tá aqui minha resposta. Nenhum jornal publica. O único que publicou foi o antagonista que eu mandei pro Maynard, ele publicou lá. Foi o único, de todos que eu mandei, foi o único. E aí sai a sentença do juiz. Também, ninguém deu. 2 dias depois, um deu. Quantos processos você tem aí? Eu acho que eu sou o comediante que mais tem processo. Eu tô tentando somar os que tem aí. Eu devo estar com mais de 30 processos hoje. Ativos. Até agora tá tudo rolando e os que não estão mais rolando, eu ganhei. Mas, acontece uma coisa. Por que eu ganho? Porque não é crime falar. Ainda, né? Por enquanto, ainda. Não é crime falar. E as pessoas às vezes se surpreendem quando eu ganho os processos, porque é noticiado coisas como se eu tivesse dito coisas monstruosas. E quando você lê o processo, que tem o contexto, que tem o que eu disse, que não foi aquilo que o jornalista noticiou, o juiz fala, porra, tão enchendo o saco por causa disso? Mas mesmo assim, eu tenho casos que respondi ao processo, o juiz constatou que não era nada daquilo, que eu não cometi crime algum, que aliás a imprensa mentiu, colocando no contexto do que eu disse, até as palavras do que eu disse, e aí o juiz vai e me absolve. Sabe qual é a manchete no outro dia? Apesar de ter cometido o crime, juiz perdoa Danilo. Então, na imprensa, eu saio condenado.